Política com Fatos, um programa de opinião e entrevistas com António Brás e Filipe Alexandre Raposo, aqui na Rádio Sines. Bem-vindos a esta emissão do programa Política com Factos. Hoje é nosso convidado o José Pedro Arsénio, Presidente da Junta de Freguesia de Porto Covo, que curiosamente comemora esta Junta de Freguesia 41 anos no próximo dia 31 de dezembro. De relembrar que ao longo destes 41 anos, a Junta de Freguesia de Porto Covo contou com 5 presidentes, Luís Gil, José Manuel Charnequinho, José Manuel Arsénio, Cláudio Rosa e agora o José Pedro Arsénio. Bem-vindo à nossa emissão. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado pelo convite e desejar felicitar todos os ouvintes da Rádio Sines e agradecer o convite. Felicitar também aqui os entrevistadores, o António Brás e o Filipe Raposo. Nós temos a equipa toda junta. Filipe Alexandre Raposo, vamos começar a nossa entrevista, que é o nosso convidado nesta véspera de Natal. Ok, muito obrigado. Bom dia a quem nos ouve lá em casa e quem nos acompanha também nas redes sociais. Hoje, em particular, também um bom dia especial para todos os porto-covenses. Temos no nosso estúdio, e agradeço também desde já ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Porto Covo, ao José Pedro Arsénio, que aceitou o convite para estar aqui hoje, que acaba por ser um dia especial. Hoje é véspera de Natal. Estamos aqui no nosso programa na Política com Factos e provavelmente estão os munícipes a fazer os preparativos para a ceia de Natal. Isto também é uma demonstração que há políticos e não só, e há instituições que trabalham todos os dias e que estão todos os dias disponíveis para servir as pessoas, e hoje é uma demonstração. Temos aqui o Presidente da Junta que hoje está disponível neste dia especial, como também nós estamos disponíveis aqui para informar e aproveito também para transmitir, porque a Rádio Sines é uma rádio aberta para todos os munícipes, para toda a população, e estamos aqui sempre disponíveis para informar, para divulgar e de portas abertas, independentemente das questões e de quem seja. Por isso também, aqui em relação ao nosso convidado, muito obrigado pela sua presença. A minha primeira questão é, na noite eleitoral, o José Pedro Arsénio era naturalmente o vencedor anunciado, não é? Provavelmente não, porque alguma razão para isso havia. O Partido Socialista perde em Sines e, como nós e o António Brás, na noite das eleições, o José Pedro foi o grande salvador, entre aspas, da noite eleitoral para o Partido Socialista. O que é que houve de diferente entre Porto Covo e Sines para que Porto Covo, o Partido Socialista, tenha esse resultado muito expressivo? Até reforçou as maiorias que tem tido até hoje. Qual é a explicação? Bem, o que se deve dizer logo à partida é que não existem votos certos e votos errados. Aquilo que há é a decisão da população e a população decide em consciência, com maturidade política, e Porto Covo, ao longo da sua história, tem tido estes momentos em que quem ganha para a Câmara não sempre ganha para a Junta de Freguesia. Portanto, há maturidade política, as pessoas sabem fazer essa distinção entre os diversos órgãos e sabem reconhecer a capacidade pessoal e política, o trabalho que foi desenvolvido, e dizer que são dois contextos diferentes. Em que, em Porto Covo, era uma continuidade, portanto, havia trabalho de 4 anos, as pessoas estavam satisfeitas e por isso é que reconheceram com aquela votação expressiva na lista do Partido Socialista. Em Sines estávamos com um contexto diferente, em que tínhamos um executivo em fim de linha, portanto um presidente com a limitação de mandatos que era fim de ciclo, uma questão interna na escolha dos candidatos que criou algum mal-estar e que por essa via acabou por também penalizar nas urnas aquilo que foi o Partido Socialista, ou a votação do Partido Socialista. Contudo, deve-se dizer que a Filipa Faria teve o seu resultado, portanto não foi um resultado feliz, como é óbvio, mas teve um grande problema,
que era, não se conseguiu desvincular do ónus negativo que vinha de trás. Portanto, trazia uma mochila demasiado pesada, que também tinha responsabilidade porque era membro do Executivo, mas diga-se de passagem que as câmaras municipais e até as próprias juntas de freguesia têm um sistema muito presidencialista, em que é muita vontade do Presidente da Câmara, em que o Presidente da Câmara acaba por ter a decisão ou o poder da decisão nas suas mãos, e se tivermos um Presidente de Câmara que não delegue, que não trabalhe em equipa, é sempre muito mais complicado. Eu não estou a dizer que foi o caso, estou a dizer que há estes exemplos, e acho que o resultado faz diferença de Porto Covo para Sines mesmo por isto, que é contextos diferentes. Em Porto Covo era uma continuidade, em Sines era fim de ciclo, e tal e qual como aconteceu em 2013 com a Marisa Santos, em que era fim de ciclo, aconteceu agora com a Filipa Faria. Viva! Bom dia! Obrigado pela tua presença. Enfim, o Filipe começou aqui com uma pergunta que tão fácil é difícil responder. Agora, enfim, nós conhecemos e tive o prazer de privar-nos várias vezes, nomeadamente nas Assembleias Municipais, e eu hoje, aqui com esta entrevista, não esperava diferente de uma resposta dessas. Tu tens uma visão clara e desassombrada do que é a realidade das coisas e acima de tudo tens coragem de dizê-lo, que isto às vezes as pessoas andam na política e ganham, parece, alguma habilidade de não querer dizer, não querer, pronto. E eu acho que esse também foi um dos segredos do que eu falava ontem com o Filipe, e dizia, temos que perceber amanhã qual é a magia que fazem no Porto Covo, porque há muitos anos que o Porto Covo, ontem falámos, talvez eu nem sei precisar, se calhar há 30 e tal ou 40 anos que o Partido Socialista ganha. Quando terminar este mandato, há 32. Há 32. Pronto. Agora, eu acho que há ali coisas que é natural, se calhar que tu não o queiras dizer com essa frontalidade, mas há ali coisas que é assim. Primeiro, o Partido Socialista no Porto Covo mostrou trabalho. Mostrou trabalho e mostrou muito aquilo que as pessoas sentem que é o seu dia-a-dia. Que é a limpeza, que é uma resposta imediata aos seus problemas. Às vezes eu quando digo uma resposta às vezes pode não ser a solução, mas há uma resposta. Eu acho que isso faltou muito em Sines. Um pouco aquilo, essa proximidade para haver uma resposta. E quando digo resposta, não é chegou lá e solucionou. Não, é uma resposta de vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, vamos procurar a solução, e elas foram aparecendo. Eu acho que isso fez muita a diferença. Agora, o que eu quero aqui entender no Porto Covo, relativamente ao Porto Covo, é o seguinte: no caso de tu estares em Sines, colocando-te como presidente de Sines, quais seriam, isso tu dizes é verdade, eu concordo, a questão eu próprio disse aqui, acho que a Filipa Faria acabou por ter ser quase um ato de coragem, eu acho que e também concordo que houve questões internas, podem ter condicionado alguma votação. Concordo com tudo aquilo que tu dizes. Ainda assim, eu disse isto e mantenho, eu acho que ninguém neste momento conseguia ganhar as eleições em Sines pelo PS. É a minha opinião. Ao fim destes 12 anos, eu acho quase impossível aparecer alguém que conseguisse ganhar as eleições. Por vários motivos. Pelo desgaste, para mim, por uma má gestão durante estes 12 anos. Ainda assim, e conhecendo tu bem Sines, no caso de tu ter estado em Sines nos últimos 4 anos, quais seriam as 2 ou 3 coisas que tu garantidamente terias deixado feito? Em primeiro lugar, aquilo que foi muito falado agora na última campanha eleitoral e que foi o calcanhar daqueles do Partido Socialista foi o espaço público. Uhum. Já o era no tempo do Manuel Coelho, e o Partido Socialista ganha as eleições em 2013 pela mesma razão que as perde agora em 2025. Desculpa-me só interromper, até porque dizia-se muito, as pessoas em Sines diziam muito, e eu quando digo aqui em Sines, é claramente Sines, porque o Porto Covo a realidade era outra, mas aqui em Sines dizia-se muito isso, dizia, o Nuno Mascarenhas não precisa de fazer muito, é só manter a cidade limpa. Dizia-se isto há 12 anos atrás e agora voltou-se a dizer isto. E a outra, sendo 2, até podiam ser mais, né? Era fazer aquilo que o Nuno fez em termos de gestão financeira. Porque há muitas questões que são levantadas, muitas coisas que se dizem, mas o que é facto é que a Câmara de Sines está numa situação totalmente diferente em 2025 daquilo que estava em 2013, quando o Partido Socialista entrou para a Câmara Municipal. Portanto,
fica muito claro que se o Partido Socialista tivesse feito uma gestão equilibrada em termos de manutenção do espaço público e preservar aquilo que são as infraestruturas e ter dado um principal enfoque nesta matéria, teria tido uma boa prestação e não teria certamente sofrido esta derrota nas eleições. Então, deixa-me colocar aqui uma questão ligada a esta e daqui saltamos para o Porto Covo. A questão da habitação é uma realidade não só de Sines, é um problema que temos em Sines, é um problema que temos no Porto Covo, e no Porto Covo tem alguns detalhes, porque houve muita habitação. Aliás, o Porto Covo nestes últimos 12 anos construiu-se imensa habitação, mas se calhar não é aquela habitação, quando nós falamos aqui no termo de habitação, não é aquela habitação para os jovens da terra, para a classe média, média baixa, enfim. Portanto, nós no Porto Covo também temos um problema de habitação. Em Sines é gritante e é gravíssimo. Vocês no Porto Covo têm uma coisa distinta, têm uma segunda habitação, que é uma resposta específica, mas também tem uma falta clara de habitação. Antes de ir aí, permite-me só dizer-te que o problema da habitação é hoje em Sines, né? E no país e até na própria Europa, mas em Porto Covo já tem 25 anos. Portanto, há 25 anos que se anda a reivindicar que se faça alguma medida no sentido de possibilitar que os jovens, que as famílias que não têm essa possibilidade se fixem e que se mantenham em Porto Covo. Porque se tivesse sido feito, ou se tivessem sido criadas essas medidas, Porto Covo hoje não tinha o número de população que tem. Claro. Iria muito mais, porque temos muitos filhos da terra que foram obrigados a sair de Porto Covo, e isso é um marco negativo ao longo destes 25 anos de quem esteve à frente da Câmara Municipal e que não fez nenhuma medida nesse sentido. E o certo é que o Porto Covo, quase de certeza, que será das freguesias do país em que mais se construiu nos últimos anos. Agora, não se construiu, foi aquilo que tu dizes muito bem, fixar as populações. Temos muita pressão imobiliária, muito alojamento turístico, muito Postana e agora mais uma série de alojamentos que vão aparecendo e que causam uma pressão muito significativa naquilo que é a localidade, né? Portanto, aquilo que é o funcionamento normal da comunidade e que não se vê ganhos, porque a sustentabilidade também se joga nessa matéria. Claro. Porque nós não conseguimos manter uma localidade com as suas raízes, com as suas características, se não possibilitarmos os naturais e aqueles que ali nasceram e que ali cresceram, que se mantenham na terra e que mantenham as tradições e que mantenham as raízes vivas. Portanto, há aqui muito jogo nessa matéria, muito além daquilo que é a questão da habitação, que é transversal ao país e que deve ter medidas e o Orçamento da Câmara dá um sinal e o Executivo Municipal, na reunião preparatória que tivemos, também deu um sinal de que é uma aposta. Antes de passar aqui ao Filipe, uma última questão. É uma coisa que eu, por acaso, penso bastante, que é, a nível das respostas, portanto, neste caso da Junta de Freguesia, a questão da limpeza, a recolha do lixo, é muito mais complicado num sítio com esta sazonalidade, não é? Há ali picos de grande intensidade, depois, quer dizer, não há ali uma gestão corrente que permita ir fazendo as coisas, por exemplo, como em Sines, pode ter aqui uns picos de maior ou menor atividade, vocês ali devem ter períodos que precisavam, se calhar, ter o triplo ou o quádruplo das pessoas, e há outros, se calhar, que são suficientes àqueles que têm, não é? Isto torna muito difícil a gestão de uma junta de freguesia assim, não é? Essa tua pergunta permite-me dizer que nós temos funcionários na junta que são excelentes. Excelentes funcionários, abnegados, que encaram aquilo como uma missão e que, de facto, dão uma resposta credível, porque no verão há um trabalho hercúleo em que passamos de 1000 para 10, 12, 13, 14 mil habitantes e temos que conseguir dar resposta. E depois, não só temos que manter aquilo que é o normal funcionamento, mas esse esforço. Há pessoas que trabalham quase que ininterruptamente 2 meses, julho e agosto. O Filipe vai-me perdoar, mas eu não resisto a fechar aqui este tema, que é o seguinte. Hoje é Natal, há uma coisa que eu acho que a maior parte das pessoas, se calhar às vezes não se apercebe, mas nós quando chegamos no verão ao Porto Covo, vocês têm ali que estimam que é 20, 30 mil pessoas, qual é o número mais ou menos de pessoas que pode estar ali durante o mês o pico ali, julho, agosto, estamos ali sem contar com, por exemplo, com o Festival Músicas do Mundo, poderá ser estimado entre os 10 e os 15 mil.
Portanto, É a lotação máxima com os parques de campismo. Estamos a falar de uma população mais ou menos semelhante a que Sines tem durante o ano. E é este aumento com uma área urbana muito mais diminuta e com infraestruturas muito mais deficientes. E uma coisa que por vezes nós às vezes não nos apercebemos é que não há para estas 15 mil pessoas o correspondente de efetivos de segurança, de efetivos de socorro, de efetivos de saúde. Não há. Não há resposta em rigorosamente nada. E nessa matéria o Estado falha. Falha no policiamento. Eu sabia isto, eu só estava mesmo a confirmar. Exatamente. Porque isto é incrível. É que nós olhamos para Sines e dizemos assim: Sines, se calhar, precisa de mais alguns agentes de segurança, Sines precisa ter os bombeiros mais bem equipados para responder a alguma coisa. Mas depois temos o Porto Covo durante 2 meses, 3 meses, eventualmente durante o ano, com a mesma população, em que se houver ali alguma coisa, vão os bombeiros de Sines ou vai a segurança de Sines. Quer dizer, isto Portanto, aquilo que também tem sido, aquilo que deve ser a nossa aposta é que os recursos em Sines sejam reforçados. Né? E que esses recursos, ao serem reforçados em Sines, possam prestar um melhor serviço a Porto Covo. Portanto, a lógica tem que ser sempre neste Filipe, sentido. agora deixo-te fazer umas perguntas. Estás à vontade. Muito obrigado. Diretamente para, como costuma dizer, para Porto Covo. E voltando um bocadinho atrás à questão da habitação, até porque é importante constatarmos os factos e situações concretas. No que diz respeito à habitação, qual é que é a resposta concreta que neste caso, os jovens e os menos jovens, não sei se é para os menos jovens, se é só para os jovens, que vai haver no imediato, ou nós ouvimos até anteriormente e nos executivos anteriores da Câmara Municipal que havia um projeto para lotes, acho que era lotes, para se vender a custos controlados, penso que era assim, e o que é facto é que nunca se tornou uma realidade. E isso era da responsabilidade do Departamento Urbanístico, penso eu, e do Departamento de Divisão, e aproveito também para colocar esta questão. Se não foi também essas duas divisões que também ajudaram à derrota do Partido Socialista e nestas eleições, e que neste caso concreto até prejudicaram, entre aspas, a freguesia de Porto Covo nesta questão de não se ter resolvido, porque isto é uma questão que se fala há muitos anos. Bem, duas coisas. A questão da habitação, havia mesmo o pelouro da habitação. Portanto, o pelouro da habitação era Fernando Ramos, as empreitadas era Presidente Nuno Mascarenhas, o urbanismo, fiscalização, vereadora Filipe Faria. Quer dizer, na mesma situação tínhamos três pelouros envolvidos. Sim, então, no mesmo projeto. Só passava para a habitação depois da empreitada estar concluída. E o problema é que a empreitada nunca ficou concluída, porque houve um diferendo com o empreiteiro e não chegou a ser concluída, portanto não passou. Os lotes que estavam previstos. Exatamente, são os 19 lotes, do artigo 220, lote 220. Que era mais um sinal do que uma resposta. 19 não soluciona o problema, mas é um sinal importante. É um sinal. E para aquelas 19 pessoas era muito importante. E para ser imediato, era uma resposta com algum significado. No sentido de, a partir dali, começava-se a trabalhar já na perspectiva é um sinal forte. São 20 famílias, podiam ser 60, 70 pessoas. É um sinal importante. Faz alguma diferença. Medidas imediatas. Por exemplo, alterar um PDM não se altera em 3 dias. Alterar um plano de urbanização também não é das coisas mais simples. Mas o nosso PDM e o nosso plano de urbanização, mais o PDM, são demasiado restritivos. E eu acho que tem que haver um sinal de nós conseguirmos ordenar o nosso território no sentido a que dê uma clara resposta àquilo que são as necessidades das populações. E é essa a função das autarquias, que é, nós estamos eleitos para servir as pessoas, não é para prejudicar as pessoas. E com isto respondo àquilo que é o pelouro, que tu disseste que a divisão jurídica e a divisão do urbanismo prejudicaram a Filipe Faria. É possível. Terá faltado alguma flexibilidade, eventualmente. Sim, mas isso também tem muito a ver com o perfil. Quando nós não somos verdadeiramente políticos na essência da palavra e queremos ser técnicos no exercício de funções, acabamos por desvalorizar muito aquilo que é a componente de abrangência e de serviço público e começamos a agarrar àquilo que está escrito.
e nem sempre aquilo que está escrito ou está Alguma bem escrito, rigidez, algum ritmo, exatamente, demasiado ou está rigor, bem às vezes. escrito ou serve aquilo que são os interesses da população, e tem que haver esta flexibilidade, que é, nós temos que corresponder àquilo que são os anseios e àquilo que são as expectativas das populações. Sabes Porque que senão não eu faz acho, sentido. eu concordo e sou muito defensor das pessoas que vêm da sociedade civil, das várias atividades, seja advogados, engenheiros, e que chegam à política. Mas o que eu depois também tenho notado, muito independentemente da idade dessas pessoas, por vezes falta-lhes alguma flexibilidade que é preciso ter quando se está à frente de uma autarquia ou de uma junta. Não é não cumprir a lei, mas é ir de encontro também às necessidades das pessoas dentro daquilo que a lei permite, e às vezes ter alguma coragem de tomar decisões. Brás, permite-me só dizer uma coisa. As chefias, os chefes de divisão, sejam chefes de divisão, sejam as chefias intermédias, têm que estar comprometidas com aquilo que é o objetivo do Executivo. E não se podem sobrepor àquilo que é a vontade do Executivo. Claro. Portanto, há pessoas que foram eleitas e há pessoas que foram a concurso e que ganharam o concurso e que são chefes de divisão ou as chefias intermédias. Não é? Mas, ou as pessoas cumprem com aquilo que é as ideias do Executivo, ou então não servem. E se não servem, têm que ir embora. Zé Pedro, para quem percebe aquilo que tu estás a dizer, e há muita gente que percebe, está aí, para mim, no meu entender, um dos principais motivos porque o PS não foi perder as eleições, porque o PS teve a derrota que teve, é que não foi só perder as eleições. E o perder as eleições é, como eu te digo, duvido que alguém conseguisse ganhar as eleições. Perder desta forma, eu acho que não era necessário perder desta forma, mas isto é a leitura que eu faço. E esse terá sido um dos principais motivos. Não direi que ninguém ganhasse as eleições. Eu tenho dificuldade, mas eu acredito, eu vou ser o mais honesto possível. Acho que nenhum do Executivo que estava em funções tinha condições de ganhar as eleições. Não. Isso garantidamente. À exceção do Nuno Mascarenhas. Isto há de dar uma discussão muito significativa e muito abrangente e demorada. Nunca saberemos nunca temos essa resposta. Presidente em exercício, e o Nuno provou, Presidente em exercício beneficia do estatuto de presidência em exercício. O que é facto é que ele ganha com 3 maiorias. Isso ninguém tira. O Nuno Mascarenhas, as pessoas nutrem uma simpatia pelo Nuno Mascarenhas. Embora tenha falhado em determinadas áreas, eu estou em crer que o Nuno ganhasse as eleições. Quanto ao Fernando, ao Zé Manuel Arsénio, que por acaso é meu pai, e à Filipa Faria, não vejo que tivessem condições de ganhar as eleições, e ficou provado isso. Ok. Posso fazer aqui duas ou três questões que vou-te pedir. Isto é tanta questão, vou-te pedir que sejamos mais ou menos rápidos. Água, Porto Covo, abastecimento de água a Porto Covo. Qual é o ponto de situação? Ponto de situação é que no mandato anterior foi iniciado a requalificação da conduta adutora, portanto que vai de Montechãos até Porto Covo, no troço do Monte do Burrinho até ao depósito. Foi construído um depósito apoiado no recinto do depósito mais antigo. E foi feita a requalificação da conduta que lhe faz a ligação aos furos do Montinho e da Bicam. Portanto, havia muitas perdas nessa conduta e deixou de haver, portanto, houve um ganho. E depois esta obra que ainda está em execução da conduta adutora de Montechãos, Porto Covo, naquele pequeno troço, está na fase final, mas e vai achas que vai ser suficiente depois de estar Eu vou dizer aquilo que disse na reunião de Câmara, na reunião com a Câmara sobre o orçamento. Tem que ser feito um investimento sério, porque não podemos andar a atamancar de X em X anos e de 10 em 10 ou de 5 em 5, estamos a falar do problema da água em Porto Covo. E aquilo que deve ser feito é fazer-se uma obra estruturante em que se perspective 20, 30, 40 anos, porque se há 70 anos tivessem pensado da mesma forma que nós estávamos a pensar anteriormente, o depósito de água já não servia a muitos. Sim, não é? Claro. Portanto, há que pensar muito mais à frente, e o investimento, embora seja avultado, mas fica e depois acaba por haver aqui uma acalmia e que deixa de se falar do problema. Porque o problema da água, o problema do lixo, o problema dos esgotos, esses problemas só são falados
Não é? Ou esse trabalho só é falado quando falta. Claro. Porque quando corre bem, ninguém diz nada. Sim. E isto é uma verdade. Investimento invisível. Uma das coisas que nos fez aprovar o orçamento municipal para 2026 é este mesmo. É principalmente coerência, porque nós não podemos alterar o nosso sentido de voto uma vez que o orçamento quase que transita do mandato anterior. Portanto, há alterações, como é óbvio. O Executivo Municipal, em funções, meteu-lhe o cunho normal, natural, como qualquer um de nós faria, independentemente de fôssemos da mesma força política ou não. Mas tem o abastecimento de água, dá um principal enfoque nesta matéria. Tem a questão e no abastecimento de água temos que referir que a terça parte tem projeto para ter abastecimento de água e não tem, e é preciso trabalhar nesse sentido. Há muitos montes que hoje ainda não são abastecidos por o Serviço Público de Água. Portanto, há aqui uma série de... Temos um concelho a várias velocidades e é preciso tentar atalhar caminho e corrigir estas assimetrias. Mas isto também tem um bocadinho a ver com aquilo que eu há pouco falava, que é o abastecimento de água ao Porto Covo forçosamente terá que estar sobredimensionado, porque vai ter 8 ou 9 meses por ano. Exatamente. Em que se a funcionar a 20% ou 30%. E sabes que os investidores, neste caso a Câmara Municipal de Sines, que é aqui o investidor, às vezes tem alguma aversão a estes sobreinvestimentos, mas que são necessários quando é essa sazonalidade. O problema é que vamos voltar à velha questão. Infraestruturas enterradas. Seja águas, saneamento, ninguém as quer fazer. Claro. Não dá votos. Só tira quando as coisas falham. É invisível. Portanto, Olha, é importante clarificar isso desta forma. Aqui nestas questões rápidas, uma última, depois o Filipe. Deixa outra vez o Filipe. Sim. Não. Quintinhas. Qual é a tua posição e como é que estamos com a questão das quintinhas? Enquanto Presidente de Junta, eu não posso dizer que concordo com algo que não é legal. Não é? Seria contraproducente. Mas... eu digo muito honestamente, eu se pudesse tinha lá uma quintinha, porque gosto muitíssimo de agricultura e de animais, e acho que o Álvaro Beijinha nesta matéria deu um sinal muito positivo, porque não disse que vai viabilizar aquilo tudo, não disse que aquilo é fácil de resolução, porque não é, porque estamos dentro da área do Parque Natural, Rede Natura 2000, e tem também um corredor de lebres. Não há só ali vontade política, há ali questões legais. Não há só vontade política e há ali muitas condicionantes. Sim. Mas, existindo vontade, eu tenho muito esta maneira de ver as coisas. Se existir vontade, as coisas tornam-se muito mais fáceis. E há um sinal claro de percorrer o caminho de tentar resolver aquele problema. Ou de uma maneira, ou para outra. Ou se resolve, porque... durante 40 anos, sempre se foi empurrando com a barriga e quem venha a seguir que fecha a porta. O problema é que quem constrói sabe que está a construir algo que não é legal. Portanto, tem consciência daquilo que está a fazer, certo? Mas também tem que existir flexibilidade para perceber que, se não for daquela forma, as pessoas também não conseguem fixar-se em Porto Covo. E, portanto, temos ali 3 dimensões. Temos as pessoas que compram e têm uma segunda habitação. Temos aqueles que compram e têm a primeira habitação. E temos aqueles que compram e exploram em termos de alojamento turístico. Portanto, há aqui uma diferenciação. Ainda há aqueles que só têm a quinta para, como eu disse, para a agricultura. Têm um pequeno apoio para a colocação da bomba do furo e esses apetrechos. Mas há aqui 4 dimensões e é preciso saber de que forma é que estas 4 dimensões vão ser tratadas, porque elas não são tratadas da mesma forma. São distintas. Portanto, não é um problema pacífico sim, nunca foi. Não será daqui. Nunca foi. A minha outra questão é Porto Covo nos últimos tempos, ou pelo menos no último ano, principalmente, e também provavelmente,
isso, a vitória do PS, que eu na noite eleitoral disse muitas vezes que era do José Pedro Arsénio e que não era do PS, e volto a dizer, uma vitória mais do José Pedro Arsénio do que propriamente do Partido Socialista, e ainda ontem, em conversa com o Brás, dizíamos, as várias posições do José Pedro Arsénio demonstra que o partido dele primeiro é Porto Covo e depois é que aparece o PS, porque em muitas posições que toma demonstrou sempre que Porto Covo estava em primeiro lugar. Mas isto para ir à questão. No último ano há uma grande evolução, e isso notou-se, na organização da Junta de Freguesia, dos serviços prestados à população, e isso vem da descentralização de competências. E no meu entendimento, e se me permitem, essa foi a grande batalha do Presidente de Junta, e há muita boa gente que não sabe isso, e é legítimo também aqui transmitir. Foi uma batalha que as pessoas, algumas não sabem, que não se viu, digamos assim, mas foi o que permitiu a Porto Covo dar aqui um salto de forma positiva. E eu diria também que isto é uma questão, lá está, uma questão de visão política, uma questão de ter visão estratégica e desenvolvimento para a freguesia. O porquê disso acontecer só no último ano, ou este último ano, e o Brás pode falar mais disso, porque foi vereador, acompanhou isso. E votei favoravelmente. Isso de perto, eu não. Eu não votei a favor, não acompanhei como tu. Qual é a sua opinião sobre isto? O porquê tão tarde? Se realmente foi a grande luta do Presidente da Junta? Se realmente foi isto que beneficiou aqui Porto Covo dar este salto do ponto de vista da gestão e da organização dos serviços? Bem, tu fazes numa pergunta, fazes uma Faço série várias delas. logo. Tenho de despachar porque o Brás quer fazer muitas e eu tenho que aproveitar logo para fazer todas. Geralmente nós nas eleições autárquicas temos tendência a pessoalizar, não é? E acaba por ser um bocadinho verdade, porque as pessoas não votam no partido. Muito pouca gente vota pelo partido, vota pelas pessoas, mais pequenos, pelas listas. Mas também não é verdade que foi o José Pedro Arsénio que ganhou. Foi a lista que era encabeçada pelo José Pedro Arsénio, porque há 31 pessoas que compuseram aquela lista e que trabalharam no sentido de ser possível termos aquele resultado. Portanto, não, mas agora eu tenho que dizer, é verdade que foi o José Pedro Arsénio que ganhou as eleições, que é o José Pedro, Paulo, o Sandro, Miguel, a Cláudia. Então portanto, também é verdade. Há também aqui uma série de pessoas que ganharam as eleições. Pedro, eu diria que, conforme eu digo que aqui em Sines o PS nunca ganharia, eu diria que o Porto Covo contigo, o PS nunca perderia. Fosse qual fosse a lista, isto sem desprimor pelas pessoas que lá estão. Dificilmente o Porto Covo perderia. Isto sem desprimor das pessoas que lá estão. Cada eleição é uma eleição. Okay. E nós podemos ter percepção, não é? Daquilo que é a intenção das pessoas, não é? E que nos acaba por nos transmitirem. Por exemplo... Havia uma satisfação, garanto que o trabalho estava feito. A gente sentia isso ao falar com as pessoas do Porto Covo. Eu acho que ali vai muito mais pela segurança. Que é... este, pelo menos, sabemos que faz qualquer coisa. Se vier outro mais ruim, ainda ficamos pior. Portanto, deixa estar o que está, porque está bem. Isto é a minha leitura daquilo que é o pensamento. Mas, de facto, houve dedicação, houve esforço, houve entrega e há resultados. Não é? Há muita coisa para fazer. Eu, muitas vezes, sou o mais crítico à minha própria gestão. Porque acho que é sempre possível fazer mais e tínhamos conseguido fazer mais. Ainda a pergunta do Filipe sobre a descentralização de competências. Claramente que foi o grande foco da Junta de Freguesia e tomou umas proporções desnecessariamente. Porquê? Tal e qual como eu disse há pouco, o nosso sistema é presidencialista. E é a vontade dos presidentes de Câmara. E sendo uma transferência de competências das câmaras para as juntas de freguesia, uma perda de poder. Quem é que tem aqui decisão? O Presidente da Câmara. As juntas de freguesia fazem a proposta,
daquilo que são os recursos a afetar e que acham necessários para prestar aquele serviço, mas depois o Presidente da Câmara é que tem a última palavra nesta matéria, se está disponível ou não está disponível. E demorou mais tempo porque o Nuno Mascarenhas, como economista que é, encarava todas as negociações com a Junta de Freguesia como se fosse a negociação da vida dele. Portanto, tornou aqui isto um bocadinho mais difícil. Eu costumo dizer que todos os presidentes de Câmara, quase todos os presidentes de Câmara que eu conheço são a favor da descentralização de competências do governo. Não, todos eles são a favor da descentralização da responsabilidade, do dinheiro na caramba. E depois são a favor da descentralização das competências para a autarquia, até ao nível em que eles estão, que é o nível da autarquia. Mas depois, quando passa para as juntas de freguesia, aí já dificulta. Não é? Porque sentem cá uma perda de poder, sentem cá uma perda do orçamento. Isto é transversal quase. Aqui em Sines vou demasiado. Aquilo que era o nosso entendimento, e teve por base na negociação das transferências, era aquilo que a Junta conseguia prestar melhor e aquilo que a Câmara entendia que, se chamasse assim aquelas competências, prestaria melhor serviço. Há duas competências que saíram da esfera da Junta de Freguesia, que foi o pavilhão multiuso, portanto a gestão do pavilhão multiusos, e a gestão do mercado municipal, por duas ordens de grandeza. A primeira, o pavilhão multiuso, o vereador do desporto entendia que o pavilhão devia estar afeto ao Serviço Municipal de Desporto e que iria receber obras de requalificação. Portanto, a Câmara assumia aquela responsabilidade e fazia a reabilitação do espaço. E o mercado municipal exatamente a mesma coisa, em que iria candidatar o mercado a uma requalificação, portanto, a uma candidatura a fundos comunitários para requalificar no mercado municipal, e por isso chamava a si a responsabilidade da gestão do mercado, que nós não nos impusemos, que é, se há uma mais-valia para as pessoas, se há um ganho para aquilo que é a manutenção dos edifícios e pela sua gestão, muito bem que passe para a Câmara Municipal. Agora, a descentralização de competências foi pena ser tarde, porque se ela tivesse ocorrido no primeiro ano de mandato, Porto Covo não estaria ainda com alguns problemas. Todos eles quase estariam resolvidos, porque houve um sinal, num único ano, houve um sinal muito significativo de melhoria da manutenção do espaço público, da limpeza, da manutenção dos espaços verdes. Pedro, portanto, e diz uma coisa, neste momento, se pudesses tu decidir quais são as competências que ainda gostarias de ter, ou seja, durante estes 4 anos, quais são as competências que vais tentar negociar ou que gostarias, tinha sentido, no teu entender, como dizes bem, que vocês teriam capacidade de fazer o melhor, assim tivessem os recursos, as verbas e os meios? Aquilo que é a nossa posição atualmente é que nós temos que consolidar as competências que recebemos. Okay. Portanto, há aqui ainda muito trabalho a fazer naquelas competências que recebemos e por isso temos que as conseguir implementar na plenitude. Segundo, há vontade da parte do Executivo Municipal de entregar alguma responsabilidade em determinadas matérias, nomeadamente na ocupação de via pública, porque de facto funciona mal. Nós andamos, aquilo que é a forma de funcionar é uma forma errada, em que nós somos demasiado rígidos com os residentes e depois com aqueles que vêm, montam a tenda e estão ali um verão inteiro, não há fiscalização que lhes chega ao pé. Portanto, e em Porto Covo sente-se muito isto. Portanto, há da parte até dos próprios comerciantes um incumprimento ali na rua principal em que não respeitam os limites. E tem que se ter uma mão pesada. Tem que se fazer cumprir aquilo que são as regras, e se não cumprir, depois que levante o estandarte porque não está a cumprir. Agora, aquilo que são os vendedores ambulantes também tem que se ter mão pesada. Portanto, nós anteriormente tínhamos 6 bancas definidas para venda, portanto, a venda ambulante, digamos assim, ou artesãos, e chegou a um ponto em que já há venda ambulante pela rua toda e pelo mercado e pela zona do Largo. Portanto, não faz sentido nenhum, aquilo tem que ser regulamentado. Nós temos que criar espaços mais aprazíveis e melhor geridos. Tenho aqui uma última pergunta
para te fazer, e juntei aqui as duas propostas, ou a tua visão, para se mitigar esta questão da sazonalidade, que é uma questão desde sempre do Porto Covo, e junto desta pergunta quero saber o que é que tu pensas sobre a questão do Festival das Músicas do Mundo no Porto Covo, se concordas, se não concordas, se deve ser revisto, e a passagem de ano. Eu vou-te dizer aquilo que acho, muito rápido, que é, eu sempre defendi que o Porto Covo tem condições de ter a passagem de ano por excelência aqui entre... De 3 dias. Sim, aqui entre Setúbal, digamos, e quase o Algarve. Portanto, ser aqui o ponto de excelência de termos aqui uma marca que fosse a passagem de ano no Porto Covo. Mas queria pegar isto, ao que é que tu achas? Que formas é que existem de ultrapassar a sazonalidade? Há um caminho a ser trilhado nesse sentido, e devo dizer que um dos pontos fortes deste início de mandato da Câmara Municipal é esta mesmo. Aquilo que é a abertura para ouvir e para apontar direções no sentido de aproveitarmos aquilo que temos e potenciar. Por exemplo, Músicas do Mundo. Não é uma situação pacífica, é um gasto muito significativo. Nenhum presidente, né, na força do exercício de funções, quererá reduzir Músicas do Mundo, mas algum teria que o fazer. Porque é um gasto muito significativo que absorve muita verba do orçamento municipal, e o orçamento municipal, os orçamentos da Junta de Freguesia não esticam. Claro. Portanto, há que fazer opções, há que fazer uma gestão equilibrada. Agora, a questão das Músicas do Mundo, vai-se ouvir a população, vai-se ouvir os comerciantes. Aquilo que é a minha opinião é que o evento é um evento importante. Não posso dizer que não é, mas que nos cria muitos constrangimentos naquela altura do ano, em que Porto Covo já tem um fluxo de pessoas muito significativo e fecham-se artérias, em que há ali uma série de equipamentos que é necessário instalar, as instalações sanitárias, o palco no meio do largo, portanto há ali tu tudo. por uma boa passagem de ano? Eu trocaria por eventos espalhados ao longo do ano, em que possibilitasse Reduzir a sazonalidade. reduzir a sazonalidade. O problema é que nós também depois estamos condicionados por aquilo que é a meteorologia, não é? Portanto, aquilo que é o estado do tempo. Mas há caminho feito sobre aquilo que é a mitigação da sazonalidade, até porque há uma associação de empresários, que é o Porto Covo todo o ano. Portanto, os empresários têm aqui um papel fundamental, porque a pessoa, se for a Porto Covo 3 vezes e nas 3 vezes o comércio estiver fechado, da próxima vez não vai. E se for a Porto Covo 3 vezes e o comércio estiver aberto, cria hábito de ir a Porto Covo. Portanto, é neste objetivo que as pessoas têm que trabalhar, que é, nós temos que apregoar um Porto Covo todo o ano, mas o comércio também tem que estar aberto todo o ano. Portanto, não pode haver só retóricas e depois... e eu acho que tem havido, da parte dos comerciantes, vontade de manter o comércio aberto mais tempo, até porque havia muito aquela tendência de depois do verão fechava tudo, e hoje já não existe essa realidade. Ok, também, e só para esclarecer, eu digo e volto a dizer que a vitória é do José Pedro Arsénio, politicamente é claro, mas com o apoio de todas as pessoas que constituem a equipa e gente boa, e que alguns que eu conheço muito bem, como Brás, é óbvio, quando o Filipe ganhar as eleições, depois também é o Filipe que ganha as eleições. Como é óbvio, têm grande valor e colaboraram, mas sem dúvida nenhuma que as pessoas que dão o peito às balas, entre aspas, e no bom sentido, muitas vezes fazem essa diferença. Também já não temos muito tempo. A minha última questão era neste mandato, ou nestes próximos 4 anos, qual é o grande objetivo da Junta de Freguesia, ou qual é o grande projeto ou a grande questão que a Junta de Freguesia quer resolver ou quer tentar resolver? Bem, aquilo que temos em mãos é, como eu já disse, a questão do abastecimento de água.
Se todos os montes e se todas as pessoas forem servidas por abastecimento de água público, seria uma vitória. Sim, sim. Se o lote 220 ficar concluído e for entregue às famílias que se queiram fixar em Porto Covo, é mais uma vitória. A requalificação do campo de futebol vai ser uma realidade. Um equipamento importante. É uma vitória, porque há 4 anos atrás nem sequer a atividade do clube, Nem se sabia o destino quase já que se ia dar exatamente, àquele, o clube àquele tinha. E, espaço. portanto, há uma vitória ali clara da população, da junta de freguesia, do clube, em que o terreno é da Câmara, sim senhor, mas a Câmara serve o interesse dos cidadãos. E há uma revitalização do clube, evidente. E enquanto as pessoas não perceberem isto, na questão do clube, a vontade da população deve ser respeitada. Independentemente de planos de urbanizações, independentemente daquilo que for, a vontade da população tem que ser sempre respeitada. E a vontade da população é que o campo de futebol se mantenha ali. Se é para se manter ali, que seja requalificado. Numa primeira fase vai ser colocado o relvado sintético, e depois a vontade da Câmara Municipal é de requalificar toda a envolvente para dar ali uma dignidade. Sim, Filipe. Não, tínhamos muitas mais perguntas para fazer. Mas isto fica muito longe daquilo que são os objetivos de mandato. Exatamente. Mais para falar. Temos que depois ver a questão dos 100 dias ou dos 200 dias e arranjar aí outro programa para continuar a nossa conversa. Vamos ao Via Verde? Não podíamos deixar de fazer a Via Verde. Hoje o programa é especial, por isso também vai ser assim. Vai ser à pressão, nada de combinado. Está uns segundos que há uma novidade. Via Verde. Pronto, agora pode-se começar a Via Verde. Então, a minha questão da Via Verde, quer explicar rapidamente? Não, ou isto é muito fácil. São um conjunto de perguntas em que nós colocamos-te uma coisa ou a sua alternativa e nós teremos aqui cerca de 10 perguntas e em 3 delas podes não querer responder porque propositadamente são perguntas que nós temos têm alguma subjetividade e tu dizes Via Verde e respondes depois no fim. Ok. Então a primeira pergunta é orçamento do PS ou orçamento da CDU? Podes pedir Via Verde e respondes no fim. Via Verde. Depois temos Porto Covo com Grupo Pestana ou Porto Covo sem Grupo Pestana. Só tens 3 vias verdes. Com o Grupo Pestana. A outra é Porto Covo com músicas do mundo ou Porto Covo sem músicas do mundo? Via Verde. Ok. Depois temos... sim, é quase igual. Depois temos passagem de ano ou músicas do mundo. Passagem de ano. Depois ganhar a Câmara e perder a Junta de Porto Covo ou ganhar Porto Covo e perder a Câmara? Ganhar a Porto Covo. O Forte da Ilha com gestão da freguesia ou da Câmara Municipal de Sines? Ou se calhar até de nenhum. Ainda não sabemos. Neste momento está no Ministério. Sim, mas se pudesses decidir, preferias que fosse a junta a gerir? Câmara Municipal. Câmara Municipal. Qual é que... esta. Caminhões de água ou água da Praia Grande? Ou água da... Sim. Caminhões de água, porque a água da Praia Grande dá para beber. Não dá para beber. Esta já falámos. Há aqui coisas que já falámos. Sim, a legalização das quintinhas, sim ou não. Já falámos acerca disto, podes colocar outra. É mais fácil fazer oposição à CDU ou ao PS? Pá, isto foi aqui à pressão, pronto, é esta... Via Verde. Via Verde. Portanto, ficámos com duas vias verdes, que é o orçamento do PS, o orçamento da CDU. Pronto, e ficamos por aqui. Vias verdes. Sim, vias verdes. Orçamento do PS e orçamento da CDU. Eles são muito idênticos. Portanto, como eu disse há bocado, coerência. Portanto, aquilo que são as obras estruturantes e aquilo que são as obras mais representativas vêm de um mandato para o outro. Sim, portanto, não há aqui grandes oscilações. Agora, claro que, tal e qual como o Brás disse, um orçamento é uma carta de amor. Não é? Agora, é preciso acreditar, não é? É preciso que no executar desse orçamento as coisas se concretizem. Não é? E que seja possível. A abordagem do Álvaro Beja na segunda EC foi totalmente distinta do ponto de vista de chamar as juntas de freguesia, houve uma abertura distinta. Não é? Sim, são modelos diferentes de funcionar, em que eu não posso dizer que não tivesse proximidade, até pelo contrário, ao Nuno Mascarenhas, mas
o restante executivo não era envolvido. Neste momento, fomos chamados, as juntas de freguesia, de Sines e de Porto Covo, a dar as suas propostas para o orçamento e aquilo que gostaríamos de ver inserido nesse orçamento, e aquilo que foi a abordagem foi uma abordagem muito positiva. Portanto, não há matéria, né, sobre o que é mais fácil fazer oposição ao PS ou à CDU, quando aquilo que é o nosso objetivo se interliga com aquilo que é o objetivo de quem está na Câmara, não pode haver oposição. Claro. Portanto, agora, não quer dizer que em diversos momentos não existem opiniões diferentes e posições diferentes. Aliás, tu tiveste sempre a coragem de fazer isso e agora, sobrepor a vontade do Porto Covo à vontade do poder, que na altura era o PS, que até era o teu partido, portanto, mais facilmente o farias agora. Portanto, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Olha, eu vou finalizar este ano de... não, ainda temos um programa. Queria lançar não é desafio, é dizer-te só uma coisa muito breve. Eu acho, por aquilo que tu és enquanto autarca, ou tens sido enquanto autarca, eu, pessoalmente, gostaria muito de ver uma homenagem ao Luís Gil feita por ti. Uma homenagem, não sei se é uma rua, se é um monumento, se é uma evocação, assim. Isso vai acontecer? Poderá acontecer. E agora, e agora com essa dica, até se calhar vou ficar a pensar nisso. Mas dizer que o Luís Gil é uma pessoa incontornável da história da Junta de Freguesia. Portanto, é de elementar justiça que isso venha a acontecer. Ok. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa em relação a... Está respondido as vias verdes? Está fechado? Aquilo que eu gostava de dizer, para terminar, é que Porto Covo está sempre em primeiro lugar. Pegando naquilo que o Brás disse, Porto Covo, nas minhas decisões, está sempre em primeiro lugar. Nem o PS, em qualquer momento, tentou instrumentalizar a Junta de Freguesia. E nem isso teria sido possível contigo, pelo menos por aquilo que eu presenciei. Sim, mas em tempo algum. Sempre os presidentes de junta do Partido Socialista em Porto Covo sempre tiveram liberdade para decidir em consciência e aquilo que melhor servia aos interesses de Porto Covo. Portanto, o PS aparecer às vezes nas notícias que o PS, há um voto do PS que aprovou o orçamento, sempre muito, muito constantemente aconteceu. Porquê? Porque durante 16 anos... Eu acho que isso sucedeu sempre. Acho que o Gil várias vezes, recordo-me ter votado favoravelmente o orçamento. Negociava, correspondesse às necessidades negociava e se houvesse ganhos significativos para a população, porque é que nós não havemos de votar favoravelmente? Portanto, e dizer que se o interesse público dos cidadãos estiver sempre em primeiro lugar, vai haver entendimentos, porque o objetivo da Junta é o mesmo que da Câmara Municipal e não há fanatismos. Claro, na minha ótica, não há fanatismos e quem vem para as juntas de freguesia e para as câmaras municipais sendo fanático, falha a sua missão. Ok, muito obrigado. Vamos aqui ao outro momento. A sugestão de leitura desta semana é um livro do Hélder Reis, que faz um programa, ou pelo menos fazia na RTP. Também esteve presente numa das feiras do livro que se realizou no Centro de Artes. O título é Sabíamos Tão Pouco sobre Amor. Este é um livro do Hélder Reis, que traz-nos um primeiro romance ao som da música brasileira, dos sabores de Portugal e do Brasil, passando pelas épocas dos anos 60 a 90, pelas transformações políticas e sociais em Portugal, pelo glamour das festas do Copacabana, para nos contar a história de uma Amélia, uma mulher corajosa e destemida, que pulso reconstrói a sua vida depois de lhe ter sido negado o seu primeiro amor. É uma história, um romance, é engraçado, inspirador, é o conselho de leitura desta semana. Em relação à nota positiva, a nota positiva desta semana vai para o Martim Jesus, que foi campeão nacional, que é um piloto federado de Supersports de 600 e é o campeão nacional de 2005 numa Honda 600. Vamos ter a oportunidade de convidar o Martim um dia destes para
para uma entrevista e para falar sobre a sua conquista. Também aproveito, e nas redes sociais o Martim, na sua página, fala do seu trajeto e agora do seu também apelo para ter apoios por parte dos municípios e por parte das empresas. Fica aqui a nota positiva para o Martim. No último programa também disse que ia dar os resultados, as classificações do campeonato da... Como é que se diz? Muay Thai? Exatamente, também. Não é neste programa, há de ser no próximo. Em relação ao poema desta semana, tem que ser de Natal, e é um Feliz Natal, que neste Natal o Pai Natal traga de presente muito amor, paz e união, porque precisamos uns dos outros. E é um poema da Rita Simões, um poema curto, mas com um grande sentido. Também agradecer a todos os que nos acompanharam lá em casa, e neste caso em particular a todos os portucovenses, e também agradecer ao Sr. Presidente da Junta a sua disponibilidade, e principalmente neste dia, e também agradecer ao Sr. Presidente da Junta que nos traz aqui uns bolos, uma tarte, Aliás, pão, eu fui cá nesta altura. exatamente nesta condição. Agradecer, né, também particularmente à padaria de Porto Covo, na pessoa do Sandro Martins, também a sua disponibilidade, e também esta gentileza e este carinho que também teve para com a Rádio Sines e com o nosso auditório e os nossos colegas de auditório. Por isso cabe-me aproveitar, né, agradecer a presença de todos, que estamos a um programa do final do ano, e agradecer a todos aqueles que têm de certa forma contribuído para o programa e para esta realidade nova, e desejar a todos um feliz e santo Natal, junto daqueles que entenderem, mas acima de tudo com muita paz, com muito amor, e que o próximo Natal possa ser um Natal ainda melhor, com mais esperança, com coisas concretas para Sines e neste caso também para Porto Covo. E temos muito pouco tempo, mas também dou a palavra ao Presidente para também desejar... Sim, desejar a todos um Feliz Natal, junto das famílias, um excelente 2026, que consigamos ser felizes, em que a paz e o amor reinem, e que consigamos atingir todos os nossos objetivos, seja coletivos, assim como pessoais. Portanto, um feliz Natal e um próspero Ano Novo. Bonitas palavras para terminar este programa Política com Factos, um programa que está aqui na Rádio Sines todas as quartas-feiras e domingos às 11 da manhã. Aproveito também, em nome da equipa da Rádio Sines, para desejar boas festas a todos, ouvintes, anunciantes, amigos da rádio, todos em geral.